Muito bem, meus amados. Vamos aqui à conclusão do nosso estudo. Começamos semana passada e trouxemos aqui esta reflexão sobre este episódio, este acontecimento que separou Barnabá e Shaul. Dois grandes servos do Senhor que tiveram um desentendimento em relação à obra, em relação ao serviço que eles estavam fazendo, o chamado que eles tiveram. Isso nós tratamos semana passada, nós mostramos na semana passada como se deu o início desta caminhada de Shaul e Barnabá, como Barnabá ajudou Shaul a se integrar aos irmãos, porque Shaul era um perseguidor e no primeiro momento ninguém acreditava que ele tinha se convertido, que ele tinha se tornado um discípulo do Senhor Yeshua, e Barnabá, reconhecendo, teve essa percepção, reconheceu que Shaul realmente estava unido ao Senhor, tinha se voltado para Elohim, tinha sido despertado por Elohim, e introduziu Shaul no seio da Assembleia da Comunidade dos Santos. E Shaul teve a sua vida preservada, inclusive pela ajuda dos irmãos, tanto em Damasco, Damasek, quanto em Jerusalém. Houveram tentativas de matá-lo e ele foi conduzido, guardado pelos irmãos para a sua fuga. Em Damasek, ele fugiu e foi para Jerusalém. Em Jerusalém também tentaram matá-lo e ele fugiu para Tarso, onde ele tinha nascido. E depois nós vemos a obra em Antioquia, como Barnabá foi enviado para Antioquia para auxiliar ali naquela obra, para ajudar aquelas almas, ensinar aquelas vidas, e vendo que o trabalho era grande, era extenso, foi buscar a Shaul em Tarso, e ambos ficaram ali cooperando com Elohim, edificando aquelas vidas. Depois houve o chamado para pregar o anúncio em outras cidades do Império Romano. Eles foram pela ilha de Chipre, fizeram uma obra ali, depois prosseguiram viagem, chegaram à região da Galácia, onde tiveram também muitos frutos ali, ainda que com muitas perseguições. E nessa primeira viagem que eles fizeram, eles levaram consigo Marcos, ou Yohanan, né? São dois nomes associados à mesma pessoa que a gente precisa ter atenção para não perdermos o fio da meada, né? Yohanan acompanhou eles enquanto eles estiveram na ilha de Chipre, e logo que eles saíram de Chipre, chegando a Perge, Yohanan voltou para Jerusalém, e Barnabá e Shaul prosseguiram viagem e pegaram a parte mais difícil, onde houve perseguições, houve apedrejamento, inclusive, de Shaul, e eles foram vitoriosos, mas com grandes tribulações ali. Então vejam, o que eu quero trazer para os irmãos e concluir nesta noite, esta parte final, trazendo aqui alguns elementos por que Shaul tomou essa decisão e estabeleceu ali nesta divergência com Barnabá que não deveriam levar a Yohanan, ou também chamado de Marcos. Eu quero primeiro recapitular, eu falei brevemente sobre isso na semana passada, mas recapitular as perseguições que Shaul e Barnabá sofreram quando estiveram ali na viagem, na sua primeira viagem. Vamos ler aqui a partir de Atos, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 13. E partindo de Pafos, Shaul e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas Yohanan, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Vou até dar uma pausa aqui para fazer um parêntese aqui dentro. Jerusalém era o local onde Yohanan residia originalmente junto com a sua mãe, Miriam. Nas versões em português aparece Maria, né? Miriam morava em Jerusalém e Marcos com ela. Como é que Marcos saiu de Jerusalém? Ele saiu acompanhado de Barnabá e Shaul. Por quê? Porque Barnabá e Shaul foram levar mantimento, auxílio para os irmãos de Jerusalém devido a uma escassez que estava havendo ali naquele momento. E quando eles estiveram lá, foi o período, inclusive, que Quefá havia sido preso
E a ideia de Herodes, ou Ordos, era matá-lo no dia seguinte. E os irmãos faziam constantes orações para que o Senhor livrasse Quefá da morte, já que Yaakov, irmão de Yohanan, tinha sido morto já por Herodes, por Ordos. E agora estava perigando de Quefá também sofrer o mesmo fim, ter o mesmo fim. E aí o Senhor intervém mediante a oração dos irmãos. Nessa noite em que eles estavam orando, na casa de Miriam havia muitos irmãos também orando, onde Marcos também possivelmente estava. E nesta noite o Senhor enviou um anjo, um mensageiro, para livrar Quefá da prisão, e ele foi até a casa de Miriam. E chegou ali avisando aos irmãos, pediu que os irmãos comunicassem a Yaakov, que era o líder da Assembleia, da Comunidade dos Santos ali em Jerusalém. E dali ele partiu para um local seguro, né? Escapar das garras de Herodes. Logo a seguir, Herodes vai ser sentenciado por Elohim. A morte de Yaakov não ficou impune. O Senhor matou Ordos comido de bicho, né? Herodes comido de bicho. E o que possibilitou, inclusive, depois o retorno de Quefá para Jerusalém. Nesse período em que houve esse episódio, Shaul e Barnabá estiveram ali para entregar a dádiva aos irmãos, depois voltaram para Antioquia, e agora, quando eles voltam para Antioquia, voltaram com Yohanan, Marcos, acompanhando ele. Chegaram em Antioquia, o Senhor deu aquela determinação separando Shaul e Barnabá para aquela obra que os tinha chamado, e eles resolvem levar Yohanan, Marcos, com eles. Nós não sabemos por que motivo eles decidiram levar Yohanan. Talvez simplesmente pelo fato de ele ter vindo já acompanhando de Jerusalém. Pessoal, não está muito enturmado aqui, vamos levar ele com a gente, né? Não sei, isso é uma especulação. Mas o fato é que ele foi e acompanhou eles nessa primeira parte da viagem. E aí chegamos aqui no versículo 13. Partindo de Pafos, Shaul e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas Yohanan, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Ele não volta para Antioquia, ele volta para Jerusalém, onde residia a sua mãe. Então, permanece em Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e, entrando na sinagoga, em um dia de Shabat, assentaram-se. E depois da lição da Torá e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Shaul vai tomar a palavra e vai falar aqui acerca do Senhor Yeshua, anunciando a salvação, anunciando a obra que o Pai tinha consumado no seu Filho, Senhor Yeshua. Isso vai trazer um grande impacto naquela cidade. Aqui no versículo 44 diz... 44. E no Shabat seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra do Senhor. Então os Yehudim, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, insultando ou blasfemando, contradiziam o que Shaul dizia. Mas Shaul e Barnabá, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Elohim, mas visto que rejeitais e vos julgais, vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. E aí, Shaul prossegue no seu trabalho, levando também para os gentios a mensagem do anúncio do reino, da salvação em Yeshua. E isso vai trazer objeção ali desses judeus, que vão incitar, como diz o versículo 50, os Yehudim incitaram algumas mulheres tementes ao Senhor e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Shaul e Barnabá, e os lançaram fora dos seus limites. O que a gente acha até, num primeiro momento, estranho é como é que eles incitaram mulheres tementes ao Senhor para lançarem elas contra Shaul e Barnabá, servos de Elohim. A mesma coisa que fizeram com Shaul. Shaul era temente ao Senhor? Era. Mas era um perseguidor da Assembleia, perseguidor dos irmãos. Por quê? Porque ele foi convencido
de que o que estava sendo ensinado acerca do Senhor Yeshua era uma mentira, era uma blasfêmia. Era algo extremamente prejudicial ao serviço a Elohim, e Shaul, convencido disso, perseguia furiosamente os irmãos. Então é possível sim que uma pessoa temente ao Senhor possa ser induzida ao erro, possa ser usada a pretexto de estarem protegendo a palavra, a verdade, não? A pretexto de estarem zelando por Elohim, usarem as pessoas tementes ao Senhor como marionetes. E essas mulheres eram tementes ao Senhor, mas foram usadas. Possivelmente mais adiante, se realmente conservaram a sua sinceridade, elas foram alcançadas por Elohim, porque o Senhor conhece o coração. Como conheceu de Shaul, e se apresentou a ele, e mostrou a ele a realidade. Eu sou Yeshua a quem tu persegues. Aquilo realmente foi de um impacto na vida de Shaul. Deve ter passado o filme de tudo que ele já vinha fazendo e de todas as tentativas de aviso que o Senhor já vinha dando. Porque tem certas situações na nossa vida que o Senhor vai dando certos apontamentos, certas indicações. Às vezes você está vendo alguma coisa, você acha aquilo estranho. Isso está estranho. Mas você diz, não é nada não, isso é coisa da minha cabeça. Aí daqui a pouco acontece outra coisa, isso não está cheirando bem. Aí você pergunta para alguém, você não está achando isso estranho? Que nada, está tudo normal, você está inventando coisa. Mas você já está sendo incomodado. Alguma coisa não está batendo. E de repente acontece algo que é o fato que vai definir. Aí você diz, bem que isso tudo estava vendo. Aí você começa a resgatar todas as indicações que o Senhor dava, todas essas petadas que o Senhor te deu em algum momento vão começar a vir à memória. Bem que o Senhor já estava me mostrando, eu não estava percebendo. Isso muitas vezes acontece. Mas existe aquele momento em que as escamas caem. E aí você é esclarecido completamente. Aí você lembra, puxa, ainda bem que o Senhor é misericordioso, porque depois de tantos avisos eu ainda estou tateando, porque o Senhor é misericordioso. E assim acontece. Abri esse parênteses aqui para mostrar que eram mulheres tementes e honestas, aqui diz o texto. E usaram os principais da cidade para levantar uma perseguição contra Shaul e contra Barnabá. Lançaram eles fora dos limites. Nesse momento aqui, Marcos e Yohanan não estavam presentes. Mas diz o versículo 52, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Foi o resultado da obra em Antioquia da Psídia, né? Não é Antioquia da Síria, que era o local de onde eles tinham partido. Aí eles chegaram a Icônio, eles partiram daí para Icônio, e vai haver aquela grande levante também em Icônio. No versículo 2 diz, mas os... Vamos voltar ao versículo 1, né, para pegar o contexto. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus, dos Yehudim, e falaram, de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, Yehudim, mas também de gregos. Mas os Yehudim incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. E detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. E uns eram pelos judeus, pelos Yehudim, e outros eram pelos emissários, pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos Yehudim como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o anúncio, a Bessorá. Então, aqui nós vemos o que acontece em Icônio. Isso estamos resgatando da semana passada para a gente avançar a partir daqui. No capítulo 14 ainda, no versículo 19, nós vamos observar que quando ele chega a Listra, vai se levantar também a perseguição.
primeiro momento, a multidão estava querendo até adorar Shaul e Barnabá, porque houve um milagre, né? Nós falamos sobre esse milagre semana passada, e o milagre aconteceu, estavam querendo adorar. Agora eles são os deuses que desceram do céu. E aí eles estavam naquela disposição. Depois, Shaul e Barnabá aquietando os ânimos deles, explicando que eram homens, tinham uma mensagem assim a transmitir, pregam o anúncio para eles. E diz o versículo 19 que sobrevieram os judeus de Antioquia e de Icônio. Já era um grupo somado aqui. Antioquia e Icônio, os judeus ali já juntaram, ó, vamos limpar esse pessoal da região. Tendo convencido a multidão, apedrejaram a Shaul e o arrastaram para fora da cidade. Então aqui ele já foi apedrejado. Mas, odiando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabá para Derbe. E chegaram, tendo proclamado o anúncio naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Então, uma obra maravilhosa, você vê que eles também não se acovardaram, eles voltaram nessas cidades que eles sofreram perseguições, isso ainda causou um impacto maior nos irmãos, porque quando você vê homens cheios de coragem para falar e para se expor, seguros de que estão nas mãos do Eterno, isso passa para aquela comunidade, passa para as pessoas. Mais do que simplesmente falar, é você mostrar com os seus atos que você está confiando no Senhor. E é importante diferenciar aquelas pessoas que querem parecer corajosas e, na verdade, não são. Estão fazendo algo de si mesmo. O que diferencia uma pessoa corajosa e uma pessoa temerária? Uma pessoa temerária, ela coloca-se em risco sem nenhuma segurança. É uma pessoa temerária. A pessoa corajosa, ela pode até se colocar numa situação de grande dificuldade, mas ela tem um suporte, ela tem um apoio, ela tem uma segurança. O corajoso, verdadeiramente, como o Senhor fala para Yehoshua, ser forte e corajoso. Mas ali você vê o respaldo, cuida de guardar a Torá. Porque se ele tivesse o cuidado de guardar as ordens do Senhor, a instrução do Senhor, o Senhor estaria com ele. Então, ele estava agindo com coragem porque ele tem o respaldo de Elohim. Ele tem o suporte de Elohim. Quando o Senhor dá uma ordem, você faz, você está agindo com coragem. Quando o Senhor não dá ordem e você faz, você está sendo temerário. Mesma coisa que o povo fez quando o Senhor disse, vocês não vão mais entrar na terra prometida. E o povo, não, nós vamos, a gente reconhece que errou e agora a gente vai entrar. Moisés falou, não entrem, não façam isso. Mas eles foram temerários. Isso não é coragem. Agir pela sua própria mente, assegurado nas suas próprias forças, não é coragem. Na sua própria estratégia, não é coragem. Davi era um homem corajoso, mas ele não agia sem a direção do Senhor. Ele não agia sem ter certeza de que o Senhor estava com ele. Louvado seja Elohim. E isso faz a grande diferença entre o que os homens hoje chamam de coragem. Puxa, fulano foi corajoso. Eventualmente, ele pode até ser bem sucedido naquele seu intento. Poxa, ele agiu e conseguiu. Pô, maravilha, ainda bem que não morreu. Mas ele foi temerário. Por quê? Porque ele não tinha respaldo, não tinha a segurança que ele precisava ter. Recentemente falamos sobre o caso de Jehonatã. Jehonatã foi sozinho com o seu escudeiro para passar, além daquele desfiladeiro, para o lado dos filisteus. E ele fez aquela prova com o Senhor. Olha, preste atenção, a gente vai fazer uma prova aqui. A gente vai mostrar para eles que nós estamos aqui. Se eles disserem, vem até nós que nós vamos mostrar para vocês. A gente vai porque o Senhor nos dará a vitória.
Agora, se eles disserem, fiquem aí, que nós vamos até vocês, aí a gente sai fora. Poxa, mas isso aqui é coragem? Coragem é agir conforme a direção do Senhor. Às vezes é preciso ter coragem para fugir. Shaul não fugia de uma cidade para outra? Quando ele estava sendo perseguido, deixar aquela cidade e ir para outra. Em alguns outros momentos, ele até queria se apresentar e os irmãos o detinham, como uma providência até do próprio Elohim. Então, coragem é diferente de temerariedade. Coragem se manifesta, pelo menos para nós, enquanto servos do Senhor, quando nós temos o respaldo de Elohim. Fora disso, é arriscar-se. Pode ser até uma loucura. O fato de ter dado certo não significa que não houve um risco real. E o Senhor não nos chama para nós nos arriscarmos. E aquelas pessoas que morrem? Ora, Shaul também morreu cumprindo a carreira dele. Mas você não vê a morte de um derrotado. Ele era consciente de que tinha acabado a sua carreira, e tinha guardado a sua emuná, a sua fé, e sabia o que estava aguardando a ele. Não era prêmio de consolação de derrotados. Era a coroa da vida que lhe estava reservada. E não só a ele fala, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então, fazendo essa distinção aqui, Shaul e Barnabá concluíram essa viagem, né? Passaram de volta por aquelas regiões, por aqueles irmãos, mostrando para eles sua segurança em Elohim, dando a eles o exemplo de que deveriam viver para Elohim, sob os cuidados de Elohim, e foram bem-sucedidos naquela viagem. Depois, eles, passados algum tempo, estando em Antioquia, passaram em Jerusalém novamente. Em Jerusalém, eles tomam Marcos novamente, Yohanan acompanha eles até Antioquia e, mais uma vez, vai haver aquela necessidade de visitar os irmãos. Lá naquele texto inicial que nós lemos, no capítulo 15, diz o versículo 36, alguns dias depois, disse Shaul a Barnabá, tornemos a visitar nossos irmãos, por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabá aconselhava que tomassem consigo Yohanan, chamado Marcos. Mas a Shaul parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Preste atenção que o ponto de Shaul é muito específico. Mas a Shaul parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. O motivo de Shaul não concordar que Yohanan, Marcos, o acompanhasse naquela obra, não era um motivo pessoal. Não era algo que ele não gostava em Marcos. Não fui com a cara de Marcos. Não fui com a cara de Yohanan. Era o fato de ele não ter acompanhado eles naquela obra no momento que era mais difícil. E aí pensa, Shaul não estava demonstrando apenas um zelo com a obra, porque isso é muito importante a gente observar, ele tinha um zelo pela obra, mas também um zelo para com Yohanan, Marcos. Louvado seja o Senhor. Se você é um pai e sabe que o seu filho não está pronto para enfrentar certas situações, o que você faz? Você prepara ele. E quando ele estiver pronto, você expõe ele a esta situação. Mas você não vai expor o seu filho sabendo que ele não está preparado e que aquilo vai fazer mal para ele. Pode até gerar certas dificuldades, bloqueios. É bem verdade que às vezes é difícil de você distinguir se está ou não está preparado. Às vezes o Senhor é que nos dá essa sabedoria.
porque o Senhor é que sabe todas as coisas. Mas esse é um cuidado que o pai, a mãe, quem está zelando por um ser que está em formação, precisa ter. E Marcos estava sendo formado, estava sendo trabalhado. Obviamente, ele estaria em algum momento preparado para certos desafios, mas já não estava preparado nesse momento. Há pequenos sinais que às vezes as pessoas não observam. Marcos se apartou deles desde a Panfilha. Quando ele chegou em Perge, na Panfilha, ele voltou para Jerusalém. E aquilo foi um sinal para Shaul. Ele tomou aquilo como um sinal. Ele percebeu, bom, o Senhor, que sabe como agir, sabe como trabalhar, não permitiu que Marcos fosse adiante. Quando eles chegam na Galácia, enfrentam os momentos mais difíceis. Imagine você, Marcos, enfrentando aquela situação toda. Pode ser que ele estava ele realmente pronto para enfrentar aquilo? Qual seria o testemunho que ele poderia deixar para os irmãos que estavam sendo instruídos, que estavam recebendo a palavra? Seria um testemunho de pessoas seguras, firmes, ou ainda não estava em condições de transmitir na sua vida esse comportamento? Nós temos que entender isso até para cuidar da nossa relação uns com os outros. A palavra fala que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Nós não podemos achar que todos estamos na mesma estatura espiritual, temos a mesma percepção espiritual, porque não temos. Para aqueles que às vezes estão engateando ainda, certas coisas não representam perigo nenhum. Pega um bebezinho e pergunta para ele se a tomada faz mal. Ah, não, é bonitinho, tem 2 furinhos. O outro, você pergunta, por que o papai não deixa o dia todo na frente da televisão? Não entendo isso. Isso é inexplicável para mim. Isso não faz sentido. Para ele não faz sentido nenhum. Só vai fazer sentido lá na frente, quando ele começar a perceber os impactos, né? O tempo, como deve ser trabalhado, como deve ser usado para coisas que edificam, né? Para o aperfeiçoamento, para o desenvolvimento dele. Então, são situações que a pessoa que é mais inexperiente, ela não vai ter a percepção. Você já viu um irmão corrigindo o outro? Às vezes ele não tem paciência nenhuma, quando é mais novo ali, está quase na mesma idade, né? É um pouquinho mais velho do que o outro, já chega lá metendo o pé na porta, né? Porque você está fazendo tudo errado. Né? Ele mesmo, quando é a vez dele, ele não tem aquela mesma. Mas agora, o pai diz, não, meu filho, não é assim. Ele está começando a aprender agora. Irmão mais novo, mas o senhor, quando me corrige, o senhor é mais rigoroso comigo do que com ele. Claro, olha só a sua idade, você é mais velho do que o outro, né? Mas ele não consegue perceber isso. Ele não consegue fazer essa distinção, porque ele ainda não tem a maturidade necessária. E isso, à medida que você está lidando com pessoas que, como Shaul, mais experientes, como Barnabá, deveria estar claro, né? No caso de Barnabá, existia ali o lado sentimental também, por ser sobrinho dele. Isso, eu não cheguei a mostrar uma passagem que mostrava isso, mas está em Colossenses, mas a gente vai ver que Marcos, Yohanan, era sobrinho de Barnabá. Então, vocês vão observar que essa relação aqui nesse momento, essa decisão, para Shaul, ele já estava enxergando os sinais. Ele se apartou desde a Panfilha, desde Perge. Ele nos deixou, ele não estava pronto para enfrentar o que nós enfrentamos lá. E não os acompanhou naquela obra. Aí ele pensa, mas naquela obra, por que naquela obra? Não é em todo lugar, não prega o anúncio? Não está falando sobre a palavra? Será que Marcos também já não tinha algo da palavra? Sim, a palavra ela pode estar sendo ensinada, a pessoa pode estar recebendo, mas é preciso o aperfeiçoamento. Louvado seja o Senhor. E aí o zelo de Shaul para com Marcos e o zelo de Shaul para com a obra, para com os irmãos que estariam ali recebendo a instrução. Amém? Voltando aqui. Versículo 39. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabá, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Shaul, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos
a graça do Senhor. E passou pela Síria, pela Cilícia, confirmando as assembleias. Então, queridos, vê que a atitude de Barnabá nesta hora, tanto mais ligado pelo lado sentimental, ele se aparta. Então, por este momento, ele deixa de atender ao chamado dele. Não foi Shaul que deixou de cumprir a missão que o Senhor lhe deu. Foi Barnabá que deixou que o seu sentimento falasse mais alto e ele não prossegue naquele chamado, naquela missão. É óbvio que mais adiante ele pôde ter seu momento de reflexão, perceber que não era daquela forma que ele deveria ter procedido, porque independente de levar ou não levar Marcos e Yohanan, ele deveria ter continuado no serviço. E é nesta hora, inclusive, que nós, quando somos de alguma maneira contrariados, mas nós estamos ali comprometidos. Não, eu preciso concluir a missão que o Senhor me deu, ainda que seja contrariado. Não gostei, não concordei com esse parecer. Muito embora Shaul tivesse razão e tivesse uma causa apresentada justa, mostrando para eles, e zelo, inclusive para com Marcos. E fazendo a avaliação, pensando no trabalho, né? Nós precisamos estar preparados, a gente não sabe o que vai enfrentar lá, nós precisamos estar preparados para isso. Louvado seja o Senhor. Vou mostrar para os irmãos que não era uma questão pessoal, que você vai observar aqui adiante, em Colossenses capítulo 4, versículo 10, isso daqui já é Shaul escrevendo lá, quando ele estava em Roma. Em Roma, estando preso, ele escreve aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 10, ele cita Marcos e Yohanan, diz aqui, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabá, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Então, nesse momento aqui, Marcos era um cooperador de Shaul? Sim ou não? Era um momento difícil para Shaul esse daqui? Era um momento difícil? Shaul estava preso. E quem é que estava lá ajudando Shaul? Marcos. Mas Marcos não ficou ofendido, não? Como é que ficou? Poxa, da outra vez ele falou que eu não queria, também não quero mais saber. Agora resolvo você sozinho. Eu quis cooperar, não quis, agora minha cooperação vai ser orando daqui à distância. Não tenho nenhum problema com você, mas você aqui e eu lá. Eu lá, você aqui, é assim. Problema nenhum. Nenhum problema. Só quero distância. Marcos não estava lá, junto com Shaul. Um momento atribulado da vida de Shaul, limitado, não podia sair daquela prisão, obviamente estava ali para responder diante de César, ele apelou para César, e Marcos estava lá ajudando ele. Em Filemão também, uma carta que foi enviada numa época próxima, né? E era inclusive, Filemão era residente ali em Colossos, diz aqui, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Vou pegar o contexto aqui. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, no ungido Yeshua, e também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Olha aqui, Marcos, cooperador de Shaul. E aqui, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 11, esse já é um momento mais adiante ainda, um momento que antecede a morte de Shaul. É uma carta que Shaul escreve para Timóteo para fortalecê-lo, e ele traz um pouco mais esse lado pessoal, aconselhando Timóteo. E fala aqui no versículo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Vamos voltar ao 10 para ter o contexto. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia. Tito
para a Dalmácia. E o versículo 11, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha a segurança que Shaul tem ao solicitar que Timóteo traga Marcos com ele, porque ele era útil para o ministério. Embora estivesse falando que alguns estavam desamparando ele, Demas, que o desamparou, e falando que outros foram enviados para outras cidades onde havia necessidade de auxílio no ensino dos irmãos, na pregação do anúncio, agora Shaul fala para Timóteo, olha, envia Marcos, me é útil. E ele tem segurança, não tem dúvida aqui, olha, se Marcos concordar, se ele quiser vir, se ele não estiver com meio ainda chateado comigo, então você manda ele vir comigo porque eu estou precisando da ajuda dele. Não, ele fala seguro de que seria atendido. Por quê? Porque já é um Marcos preparado. Não que naquele primeiro momento ele estivesse brigando para ir, né? Ali parece mais que Barnabá estava insistindo nisso. Mas você vê que não ficou uma rusga. Pelo contrário, existia um trabalho conjunto. Existia um esforço para ver a vontade do Senhor se cumprindo, a obra do Senhor prosperando. Então Marcos, Yohanan Marcos, se tornou realmente um cooperador. E quanto a Barnabá? Barnabá sumiu do mapa? Na primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 9, quando Shaul fala um pouco sobre o direito, né, que ele poderia usufruir enquanto ministro do Senhor, muito embora ele não lançou mão desse direito. Olha só o que Shaul está falando ali. Shaul, quando esteve entre os coríntios, ele trabalhava, ele fazia tendas, né? Ele trabalhou junto com Áquila e Priscila, ele trabalhava e ainda tinha que ministrar aos irmãos, ajudar, né, nas sinagogas, instruindo, trazendo para eles os ensinamentos necessários. E aqui ele ainda assim ele está fazendo uma defesa porque estava sendo acusado de estar explorando os irmãos. E ele fala, o Senhor sabe, a testemunha que essas mãos me serviram. Eu trabalhei. E eu trabalhei não era porque eu não tinha direito, não era porque não era dever da Assembleia ali ajudá-lo, sustentá-lo, mas porque ele queria dar o exemplo para os coríntios. Especialmente porque havia aquela influência de que o trabalho era uma coisa, né? Entre os coríntios existia esse problema. Então eles, não, como eles têm esse problema com o trabalho, então tem que me desdobrar mais para dar-lhes o exemplo. Em outros locais, Shaul já não teve que se preocupar com isso. Mas entre os coríntios ele teve essa precaução. E aí ele fala que não temos nós o direito de comer e beber, versículo 4. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher, irmã, como também os demais apóstolos, emissários, e os irmãos do Senhor, e Quefá? Ou só eu e Barnabá não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Não bebe, né, do leite do gado. Nisso eu digo eu isso segundo os homens. Ou não diz a Torá também o mesmo? Aí ele vai falar aqui, não atarás a boca do boi que trilha o grão, porventura tem Elohim cuidado dos bois? Está falando também acerca das necessidades humanas. Então, vejam aqui, meus amados, ele cita aqui Barnabá. Só que um aspecto curioso, Barnabá não estava com Shaul quando ele chegou a Corinto. Pelo menos não consta no relato de Atos, nem em nenhuma outra parte que ele tivesse participado da pregação no início, pelo menos não, em Corinto. Mas Shaul está fazendo menção dele aqui. Será que só eu e Barnabá não temos o direito? Talvez alguém estivesse acusando ele e Barnabá de alguma coisa. Mas ele ainda faz menção a Barnabá. Faz, inclusive, uma defesa dele e de Barnabá. Não havia ali, da parte de Shaul,
uma questão de, se apartou desse chamado e, portanto, já não serve mais para o Senhor. Não tinha esse julgamento. Louvado seja Elohim. E Barnabá, a bem da verdade, não é citado mais na Escritura, mas era um servo do Senhor que deu a sua contribuição, embora neste momento não teve o entendimento para lidar com a situação, ele em outro momento poderia ter aprendido, assim como nós vemos tantas outras situações em que os servos do Senhor são instruídos. O próprio Quefá, servo do Senhor, foi instruído no caso de Cornélio, foi instruído na questão da circuncisão, teve também um problema ali quando chegou em Antioquia, e Shaul repreendeu a Quefá, repreendeu inclusive Barnabá, que estava se deixando levar por aquela influência preconceituosa dos judeus, né, que queriam impor certas práticas aos gentios. Então tudo isso estava acontecendo e houve oportunidades, né, de correções, de ajustes, de aperfeiçoamentos. E o que nós precisamos observar na decisão de Shaul, no posicionamento de Shaul? Primeiro, por que ele tomou esta providência, esta decisão de se posicionar? Primeiro, por zelo da obra de Elohim. O sentimento não pode falar mais alto do que a missão que o Senhor confiou. Aleluia. Quando se trata de algo para você, você pode, tem a liberdade de escolher, se o Senhor te der essa liberdade, você tem a liberdade de escolher, fazer conforme te agrada. Mas quando se trata de algo para Elohim, o sentimento não pode falar mais alto. O meu gosto não pode falar mais alto. As minhas preferências não podem falar mais alto. Talvez fosse até conveniente para Shaul dizer, não vou me meter nisso, deixa, ele vai chegar lá, vai perceber. Quem sabe, chegar lá na Panfilha de novo, ele vai embora. Mas Shaul tinha o zelo da missão e, segundo, ele tinha o zelo também para com Marcos, para com Yohanan. Ele sabia que expor uma pessoa a uma situação que ela não está preparada para enfrentar pode representar para ele um bloqueio, um problema mais adiante. Então ele se posicionou quando poderia ter lavado as mãos e disse, isso daí a ideia é sua, você se responsabiliza por isso. Quando se trata de algo que é para Elohim, nós temos que ter o zelo. Não para tornar um cabo de guerra em cima de um posicionamento que nós estamos fazendo segundo nosso julgamento, a nossa mente. Mas tem que ser algo realmente conduzido pelo Espírito. E você vai perceber que a carreira que Shaul vai continuar a partir dali demonstra perfeitamente que ele está sendo guiado pelo Espírito do Senhor. Não era uma coisa que saía da cabeça dele, era algo realmente conduzido por Elohim. Você vai observar que ele passa pela Galácia, confirma os irmãos ali, e ocorre tudo tranquilamente, não teve naquele momento, pelo menos no relato da Escritura não aparece nenhuma perseguição mais severa. Ele toma até Timóteo como auxiliar ali, Timóteo era de Listra, e quando ele vai prosseguir viagem para pregar em outras cidades, ele tenta ir para a Ásia, o Senhor não permite. Aí vai para Bitínia, ele está querendo ir, mas o Senhor está segurando ele, até que aparece em visão aquele homem, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. O Senhor estava guiando ele? Estava. Se Shaul tivesse sido injusto, se a avaliação dele foi uma avaliação que não levou em consideração realmente o que precisava ser levado em consideração, se ele estivesse agindo por um capricho dele, será que o Senhor iria aprovar na continuidade da obra? Não. O Espírito Santo é sensível. Mas ele prossegue naquela viagem. Não significa que ele não ia sofrer perseguições. Quando ele chega em Filipos, primeira cidade da Macedônia, ele vai parar numa prisão, né? Vai sofrer açoite, vai para a prisão. E aí, talvez ele tivesse pensado, ainda bem que Marcos não veio. Bendito seja o Senhor. Então, a importância
de você estar sensível à voz do Senhor e com o compromisso com a obra. Uma das coisas belas na carreira de Shaul é aquele momento que ele vai para Jerusalém e ele sabe que lá esperam por ele sofrimentos, prisões, havia ameaças de morte, havia tentativa de emboscá-lo no caminho, ele já vinha escapando dessas emboscadas. Ora, ele já tinha emboscadas para ele desde a primeira viagem. Cada lugar que ele passava, Shaul deixava inimigos. Os judeus já não aguentavam mais falar de Shaul. E ele volta para Jerusalém. O profeta acho que é Hagabe ou Ágabo, como está nas versões em português. Ele mostra ali diante dos irmãos o que haveria de acontecer com Shaul. Assim se fará com o dono desse cinto, se não me engano. Ou seja, seria preso. E aí os irmãos ficaram tentando convencê-lo de não ir. Não, Shaul, não vá. Todo mundo estava falando isso até com uma questão, né, de apreço, de todo o resultado que eles colheram, né, com a obra que Shaul realizou. Tantos foram beneficiados, ninguém queria ver Shaul preso, obviamente. E Shaul, ele dá aquela resposta que mostra bem, olha como o compromisso de Shaul com a obra não era apenas da boca para fora. Está aqui no capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 24. 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Yeshua para dar testemunho do anúncio ou da Bessorá, da graça de Elohim. Então ele está falando aqui, olha, contanto que eu cumpra a minha carreira. Uma coisa é você ir para um local, cumprindo uma ordem do Senhor, e você imaginar, como Shaul imaginava, que haveriam perseguições, haveriam lutas, haveriam oposições, e você não sabe o que vai ali acontecer lá. Outra coisa é você ir para um local sabendo que você vai ser preso, não por conta das ameaças, mas porque o Senhor já está te revelando. Aí o que eu falo? Isso é ser temerário ou é ser corajoso? Ele estava cumprindo a missão dele. Então, ele estava ensinando o que é ser corajoso. Louvado seja o Senhor. E esse compromisso com a carreira dele, com a missão que o Senhor deu a ele, era um compromisso que ele manteve até o final. Manteve, e até aquela passagem clássica, né, que a gente sempre cita, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, guardei a emuná. Ele diz isso quando fala para Timóteo: o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira. Então, o objetivo de Shaul era este, e o zelo dele era para ver cumprido na sua vida a obra que o Senhor lhe confiou. E também ver aqueles que ele estava edificando e aqueles que eram seus cooperadores sendo bem conduzidos. Por isso que ele escrevia as cartas para Timóteo, para Tito, para Filemão, para tantos outros que ele ia escrevendo, porque eram cooperadores, ele zelava por aquelas almas. Assim como também Yohanan Marcos era um cooperador. E Shaul zelava por ele. Então, o exemplo que Shaul nos deixa, ao contrário do que muitos julgam nessa situação de divergência entre Barnabá e Shaul, dizendo que Shaul não teve paciência, Shaul não tinha uma visão, né, de investir no jovem, de investir na pessoa que era promissor, saber enxergar o potencial. Tem gente que pega e distorce tudo. Ali está bem claro que o que eles tinham passado naquela região e que Marcos não acompanhou eles naquela obra. Existiam riscos que Shaul enxergava que não eram propícios para Marcos. Ele viu que ele não estava pronto ainda. Louvado seja o Senhor.
Qual a visão que nós devemos ter quando estamos lidando com o plano do Senhor e estamos trabalhando uns com os outros? Primeiro, devemos ter o zelo para cumprir em nossas vidas o projeto de Elohim. E devemos ter o zelo uns para com os outros. Muitas vezes a pessoa fala assim, o Senhor me chamou, me mandou ir a tal lugar. Vai comigo? Já perguntou ao Senhor? Ou pelo menos deixou essa abertura para que o Senhor te fale, te conduza. Não quer dizer que você precise ir sozinho. É sempre bom realizar uma obra em dois, né? O Senhor Yeshua enviava de 2 em 2. Mas o seu irmão não pode ser uma bengala para você? Eu não devo olhar para ele, não, eu preciso de alguém para me respaldar, porque eu estou meio... Então seja forte o suficiente para encarar a missão que o Senhor te deu e não querer o respaldo de alguém porque está intranquilo. Então tenha segurança. Senhor, eu estou inseguro. Imagine se Gideon tivesse esse pensamento. Não, olha, eu vou, mas envia outro comigo. Vai fazer que nem Baraque? Era Baraque? Aquele que foi com Débora devorar, acho que é Baraque, né? Baraque. A profetisa, né? Ela, como juíza, o Senhor falou através dela para que ia juntar-se o exército. E disse, olha, eu vou se você for comigo. Eu vou? Não, tudo bem, eu vou, mas tu vai comigo, né? Estou precisando de um suporte aí, alguém para me segurar. Se você for lá para frente de batalha, eu vou saber que é do Senhor mesmo. Senão é fácil, você fica aqui, né? Eu vou lá, né? Ou seja, a pessoa que não tem aquela segurança, e lá foi Débora para frente de batalha. Imagina só que coisa. Imagina só, o homem que era o capitão do exército, que deveria ter aquela segurança para passar para os soldados, teve que se garantir levando Débora. Ele poderia ter simplesmente falado, olha, o Senhor falou através de Débora, ou de Devorah, a juíza, sabem que ela serve ao Senhor, mas não, ele que precisava. Louvado seja o Senhor. Então, amados, para nós fica essa reflexão esta noite, encerrando aqui o zelo que Shaul tinha para com a obra do Senhor e para com aqueles que ele edificava e que cooperavam com ele. Isso o moveu na sua decisão. E o que a gente precisa ter sempre em mente, em hipótese alguma, deixemos de cumprir a missão que o Senhor nos deu. Se algo não agradou a mim, mas eu tenho que cumprir a missão, cumpra a sua missão. O fato de você, às vezes, não ter sido contemplado em todas as suas ideias, seus pensamentos, já é em si algo a mais diante do Senhor. Olha, ele teve que abrir mão da sua vontade, mas cumpriu a missão até o fim. Já é um ponto positivo a mais. Para que o Senhor nos abençoe. E que assim a gente possa prosseguir a nossa jornada como prosseguiu Shaul, vitoriosamente, conduzido pelo Espírito Santo, e vendo mais adiante. E todas essas questões que se apresentam têm solução. Marcos estava com ele, cooperaram com ele, ele cita Barnabá nas suas cartas, não tinha problema. Teve uma dificuldade, aliás, é uma mensagem que eu quero trazer mais adiante, que o Senhor tem falado a respeito disso, que é um problema muito presente no mundo, obra da carne, inimizades, porfias, divisões, e muito enfatizado nas cartas de Shaul. O maligno sempre busca criar meios de criar inimizades, divisões, porfias. E a gente tem que ter percepção que o Senhor, ele determina que os seus filhos se amem, estejam unidos, estejam convergindo para a vontade do Eterno. Vamos estar de pé, vamos orar ao Senhor, amados.